Fala, psiconautas! 93. Hoje nós estamos testando aí, né, a gravação melhor, com maior qualidade, né? Estão me vendo com qualidade? Estão vendo a minha careca lisa? Eu passei gilete nela já, porque eu vou aderir, né, ao visual carecão. Visual dos monges. É o visual dos monges, exatamente. Marcos está perguntando ali, 93, então esse material é um complemento do workshop das Atalaias? Não. Ele vai compor um novo curso de pirâmides enoquianas, mas dessa vez vai ser um curso mais longo, e não só uma workshop. Tá? Vai compor um curso de neo-enoquiano específico. Ele vai ser a raiz do trabalho com o neo-enoquiano ali, porque nós, obviamente, tratamos o neo em todo o seu esplendor, né? As pirâmides e tudo mais. Deixa eu abrir o arquivo aqui já, então. Onde que eu deixei isso aqui? Opa, apareceu. Acredito que nós tenhamos parado no RNH, não foi? Sim. Foi, né? Se eu não me engano, sim. A fase 3. Fase 3 é o pilar do equilíbrio. Nós falamos do pilar do meio. Ou não falamos? Eu acho que nós terminamos aqui na síntese da linguagem mágica, né? Nós não falamos do pilar do meio ainda. Gente, desculpe o despreparo hoje na abertura do conteúdo, que eu passei o dia mexendo com esse arquivo e agora eu consegui parar para poder dar uma olhada nessa situação da câmera para a gente melhorar o nosso trabalho. Isso aqui eu vou fechar. Agora nós vamos abrir. Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Então, fase 3 do nosso treinamento. Já nas outras fases, nós trabalhamos especificamente com o início da rotina, né? A fase 1, que é a rotina de preparação, em que nós estamos absorvendo ali as práticas iniciais. Tá? Essas práticas aqui, elas podem ser tanto para telemitas como para não telemitas, né? Qualquer pessoa que deseja um treinamento efetivo, mágico, de preparação para lidar com as agruras dos ritos de evocação, invocação e demais, tá? Vai achar nesse documento um porto seguro, né? Para que vocês possam direcionar o treino de vocês a uma proposta de desenvolvimento pleno, né? Das suas capacidades, os poderes inatos do ser humano, como nós dizemos no treinamento telêmico, né? Então, nós passamos pela fase 1, chegamos na fase 2, em que nós tratamos inicialmente do ritual menor do pentagrama, da forma como eu gosto de fazer ele. Novamente, é só a minha forma de fazer as coisas, tá? Vocês têm total direito de fazer o RMT da forma como der na cabeça de vocês. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Funcionando é o que importa, tá? A forma como eu faço o RMT, eu já faço ele há pouco mais de 2 décadas, né? Para eu chegar nessa forma final, que é a forma que eu utilizo hoje em dia, que é a forma que eu aprendi no livro Manual da Magia Ritual, ou The Ritual Magic Manual,
do David Griffin, que é o atual imperador da Golden Dawn Mundo, tá? E aí ele fica ali naquela discussão com outro grupo da Golden Dawn, que é do Cíceros. O material dos dois é bom, gente. São bons escritores, tá? Sugiro que vocês leiam de ambos. Vai ser muito útil na vida de vocês, beleza? Então, fase 3, o pilar do equilíbrio. Então, nessa fase, gente, eu sugiro, fica como uma sugestão, novamente, que vocês enveredem nesse caminho por um período de tempo entre 3 a 6 meses de prática. Mas, João, por que você coloca tantos meses aí? Gente, hoje, graças ao meu amigo Correia, que em breve, se já não está aqui, ele vai estar, nós tivemos ali um corte de uma entrevista com o Frater Magog pelo pessoal do Marcelo Del Débio, do Mayhem, tá? E o Frater Magog, ele cita uma coisa interessantíssima que eu queria falar com vocês sobre isso. Antigamente, antes da era da internet, antes da era dos PDFs, tá? As pessoas estudavam magia com livros emprestados dos seus instrutores, caso estivessem dentro de uma ordem iniciática, né? E as pessoas só tinham aquele livro para estudar, gente. Né? E ainda o dono do livro ainda falava, você tem que levar isso aí lá na Xerox, tirar as cópias lá, fazer as cópias que você quer. Se você quiser fazer a cópia do livro inteiro, faça. E depois você me devolve o livro. Né? E essa pessoa, gente, ela só tinha esse material para estudar. E nesse sentido... Aí, o correio já vai ser colocado para dentro já. Bem-vindo, Correia. Nós estamos justamente falando sobre o vídeo que você compartilhou do Magog. Tá? Então, nesse sentido, gente, o que a pessoa fazia? Ela só tinha aquele documento. Quando você entrava na AA, há 20 anos atrás, você só recebia 3 documentos, tá? Para estudar. E o que acontecia nesse meio tempo? Por que existem praticantes exímios, praticantes membros de ordem ou não membros de ordem, né, como alguns colegas meus, inclusive, que são tão bons magistas e que vieram dessa época? Gente, eles pegavam o material que eles tinham, que era o único foco que eles tinham, e debulhava aquilo ali, estudava e sabia de cor e salteado, olha essa expressão denunciando a minha idade, né? Sabiam ali, decoravam completamente o material, gente, de trás para frente, de frente para trás, de cima e embaixo, de todos os lados. A pessoa vivia e respirava aquele material porque era o único que ela tinha em mãos. O Marcos está falando que ele é igual o vir vinil, né? Era só aquilo. Pois é, cara, eu sou da época do vinil, passei pela época ali das fitas cassete, e eu tinha algumas fitinhas minhas ali, né? Não tinha muito dinheiro para comprar mais, e só ouvia aquelas, né? Fora o rádio. Né? Então, assim, nós viemos de uma época que os materiais eram extremamente escassos, gente, e as pessoas conseguiam fazer os seus trabalhos ali. Elas conseguiam desenvolver o seu trabalho nas ordens, seja em qualquer situação. Tá? Aí, voltei no chat. Então, é época de ouro, justamente, sabe? E vocês sabem por que era época de ouro, gente? Porque as pessoas tinham foco. Isso que eu falei agora há pouco, né? As pessoas debulhavam o material ali. Né? Sabia de todas as formas sobre o material. Elas dominavam aquilo que era entregue a elas. Né? Hoje em dia, diante da era da informação, né, nós temos aí uma multiplicidade infinita de arquivos sobre os mais variados assuntos mágicos, e as pessoas não leem nenhum. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar dessas pessoas nas redes sociais falando, eu tenho 5.000 PDFs no meu HD, ou tenho 40.000 PDFs. Pergunta se já leu algum. Né? E aí as pessoas, elas têm ainda o outro problema, que as pessoas não valorizam as pessoas que escrevem para compartilhar o conhecimento dela, não valoriza o trabalho das pessoas, né? Em vez de comprar o livro, vai lá e pega o PDF na internet, né? Escaneia, faz, enfim. Né? Então,
há uma falta de foco gigantesco dentro do estudo ocultista, né? A Sara até comenta ali, pior é muita informação falsa, com certeza. Qualquer um que vai escrever um livro hoje famoso TDC, tirei do... E aí deu um problema de compartilhamento, e sempre o recompartilhamento e o recompartilhamento de informações falsas, criando aquela teia de inverdades que atrapalham o nosso desenvolvimento, atrapalham as pessoas que querem seguramente se enveredar por esse caminho. Né? E as pessoas não valorizam, tá? Principalmente os autores brasileiros, os caras que estão aqui pertinho da gente, pessoal. O Jacques comenta, né? O famoso paradoxo da escolha, com certeza, cara, com certeza. Exatamente. Você tem uma multiplicidade de escolhas e você acaba permanecendo, o quê? Travado. Você não consegue seguir um caminho porque você tem uma infinitude de escolhas. Tá? Eu, por exemplo, só nessa estante, que é a única estante de livros de magia e de filosofia que eu tenho pelo menos 5 com procedimentos de treinamento mágico. Já é uma multiplicidade. Então, numa estantezinha desse tamanhozinho aqui, com a bicharia ali de livro, comparada a 40 mil PDFs, a pessoa vai fazer o quê com aquilo ali, de verdade? Não dá nem para usar como papel higiênico, porque não é físico, né? Então, assim, cadê aí a base, a estrutura, né? O tutano da coisa? Tá? Então, gente, esse problema justamente é o que confunde as pessoas. Então, esse é o grande motivo, inclusive, de eu ter criado este material para que a gente faça circular, tá, gratuitamente para as pessoas como um método eficaz de treino, tá? Logicamente, vocês podem pegar esse material e modificar da forma como vocês queiram, ao propósito de vocês, tá? Gratuito, né? Internet. Tá? O Marcos comenta também, né? E acaba comparando o mundo sem tê-lo vivido, exatamente. É a pessoa que confunde o mapa com o terreno, Marcos, né? A pessoa, ela acha que ela tem experiência dentro da prática mágica porque ela leu todos os livros de Tritêmios, por exemplo. Ela acha que ela tem experiência com os anjos enoquianos porque ela leu a tradução de um tal de Frater Madriax aí que soltaram sem querer na internet, né? Aí ela acha que ela tem domínio sobre enoquiano. Tá? O que adianta a quantidade de livros? Não adianta nada. Ô, Johan. Pode falar. Tudo bom? Boa noite. Boa Mas não é noite. só na magia não, tá? Na Umbanda também tá assim. O pessoal faz final de semana alguma coisa, já se acha que já sabe alguma coisa. É igual na Ayahuasca, a mesma coisa, vira mestre. Cara, ô Jax, é terrível, cara. E na Ayahuasca ainda é mais perigoso, porque às vezes você compra lá um curso de final de semana xamânico lá e vai tomar uma medicina, cara, que não é a medicina original. Você nem sabe o que você tá tomando, bicho. Exato, a maioria aí tá com cocaína, LSD, um monte de coisa no meio, tá? Eu acompanho com um grupo lá, tá bem complicado. Sim. Não, bicho, é terrível, é terrível. Essa semana eu vi uma frase assim: ninguém aprende a voar lendo sobre o céu, ninguém aprende a nadar lendo sobre a água. Né? Você tem que se jogar, tem que fazer acontecer. Na prática, é a experiência que vai te mostrar como que é aquilo de verdade. Não é só ler o livro, é muito pouco uma leitura, tá ali só no papel, mas tem que vivenciar. Aí você experimentar e ter argumento para falar com propriedade, não só aquilo que está pensando ou comprando a ideia de outra pessoa. Perfeito, perfeitamente colocado, Sara. Muito obrigado pela sua participação, muito bem-vinda, inclusive. Tá? Não, gente, não adianta você ter uma infinidade de informações se você não se dedica a algo. Né? Dentro da minha premissa de prática, por exemplo, que é voltada para o sistema mágico da Golden Dawn, basicamente o meu sistema mágico efetivo, o que eu mais uso, na verdade é o meu sistema base de magia, é o sistema mágico da Golden Dawn. Qualquer outro sistema que eu me enverede por aí, eu estou testando apenas. Mas a minha forma de trabalho é com o sistema da Golden Dawn. Eu costumo falar que você junta muito livro sobre o sistema da Golden Dawn em relação à teoria, que são as correspondências mágicas.
Isso é grande, isso é chato de estudar, porque é informação pra caralho. É cores, números, formas, nomes, e etc. Uma infinidade de informações. Mas a prática, gente, a prática é curtíssima. Eu tenho apenas um livro de prática que reúne ali, que é o meu Grimório, que inclusive é o livro que eu traduzi, que eu estou vendendo a tradução dele em formato físico, que é o Manual da Magia Ritual. Aquele é o meu livro de prática. E eu só preciso dele. Não preciso de outro. Porque ele reúne, esse livro, gente, ele reúne todos os exemplares dos rituais maiores do pentagrama, dos rituais maiores do hexagrama, dos rituais maiores da sefirota, dos rituais maiores dos signos, tá? Os signos zodiacais, e ele fala sobre a evocação de outras inteligências, inclusive, para ser utilizado na Goethe. É um livro que, basicamente, ele resume o sistema mágico da Golden Dawn de forma plena. Tá? É só isso que eu preciso. Os outros livros que eu tenho são tudo teoria. Mas eu só preciso de um para a prática. E eu já pratico esse sistema há tanto tempo, porque parte dele eu já tenho memorizado na mente. Então, daqui a pouco, eu já nem do livro vou precisar mais. Isso é foco. Quando você determina para si mesmo a forma de trabalho com que você vai trabalhar, você mantém foco. E com o foco, você adquire experiência. E com a experiência combinada à prática, você adquire sabedoria. Tá? É assim que você se torna um magista útil para a sociedade. Tá? Como os xamãs eram na época. Disciplina, Sara, exatamente. Tá bom? Viu mais alguns comentários aqui. A Sara comenta também, né? A quem não valorize, quem se interessa em aprender, né? Há ocultista que só quer vender, com certeza. Eu ouço muito o Magog falando sobre isso, né? Eu ouvi muito o Delgado falando sobre isso também. Houve uma época que eu participei dos hosts no Mayhem, tá? Estava sempre presente lá. Então, sempre eu via muito sobre isso. O Marcos Leão comenta também, né? E acaba comparando o mundo sem tê-los vivido, exatamente, né? Só o que eu vi, ou o que eu li, aí a pessoa toma aquilo como verdade universal e começa a espalhar, né? A pessoa nunca praticou Goetia, e aí ela vê alguém perguntando num grupo de magistas qual o melhor daimon para se iniciar na prática da Goetia. Isso eu vi, né? Nas redes sociais direto, tá? E aí um cidadão respondeu, comece com hora base, mas por quê? Como é que os espíritos da Goetia trabalham? Quais são as funções dele? Por que eles têm aquelas funções? Quais são as correspondências astrológicas? Quais são os horários? Que tipo de situação, de interação, assim, eu tenho que me prevenir? Essas informações você não acha. Por que não acha? Porque a pessoa não se foca em estudar. Aí se perde. Aí lê 30 livros de Goetia com 30 opiniões diferentes e não sabe por onde começar. E aí? O que serve, então? Serve por nada. Um pedaço de papel aí para você usar no banheiro. O Correia também... Correia pergunta ali, né? Perguntando. O Correia está fazendo está sendo jocoso, né? Qual é o anjo indicado para virar argamassa, né? Bater uma laje? Pois é, as pessoas costumam ficar perguntando esse tipo de coisa, né? E em vez de questionar onde eu encontro as correspondências dos anjos para que eu possa, eu mesmo, estudar, mastigar, digerir aquela informação para que eu possa utilizar daqui para frente. Em vez de receber uma instrução ou um simples comentário de alguém, né? Te respondendo claramente. Não é muito melhor você espremer a pessoa para que ela própria se desenvolva? Do que dar a resposta fácil? É o velho mito, né? De você, em vez de você dar o peixe para o pescador, você dá a vara e ensina o cara a pescar. Esse é o intuito correto. Tá? Correia também comenta ali, né? Só que o objetivo do MMR com entidades de esquerda tem como foco vencer as próprias sombras e não para pagar de trevoso. Exato, Correia. E por que essas informações estão ali, gente? Porque nós temos um histórico, né? Nós não sobrevivemos de informações tiradas, né? TDC, tiradas do... nós temos um histórico de estudo ali, tá?
onde nós temos o exemplar mais famoso do estudo de desenvolvimento pleno do mago, é o Lemegeton, né, iniciando pelo Ars Notoria, culminando ali com o Abramelin, né, onde você domina as próprias sombras. Não é para pagar de trevoso na internet, tá? Porque aí você já está sendo vítima do ego e você errou no seu trabalho. Tá? Certo, meus caros? Então, nessa etapa, né, o praticante ele deixa de ser um mero observador ali da sua biologia e passa a atuar como um engenheiro da sua própria alma. Né? O objetivo central é o estabelecimento de um canal vertical de comunicação entre o plano espiritual de Keter e o plano material de Malkuth, permitindo que a luz divina, tá, flua de forma ordenada, equilibrada e consciente através do corpo do magista, que é basicamente, gente, o exercício do pilar do meio. Mas para que serve o exercício do pilar do meio, de fato? Gente, ele serve para várias coisas, e a principal delas é fazer com que o praticante se acostume com a manifestação energética para que, futuramente, ele esteja preparado para lidar com fluxos de energia elevados. Ah, Shazam. Esse é o intuito do pilar do meio, treinar a sua esfera astral para a recepção de potências e cargas cada vez mais altas de energia, te preparando, meu caro mancebo, para que você possa desenvolver um trabalho futuro muito maior, com outros tipos de forças. Tá? O segundo propósito do pilar do meio, nesse sentido, é fazer com que você se conecte na forma do seu radinho de pilha ali, né, na comparação com o rádio, novamente, né, se sintonize com a energia divina de forma a atrair os nomes divinos em certos pontos específicos do seu corpo, construindo o seu campo energético, te preparando também para não ser alvo fácil de qualquer invejoso ao seu redor. Tá? O pilar do meio, ele funciona como várias ferramentas. Uma outra ferramenta dele é justamente fazer com que você conheça as funções dos nomes divinos aplicados aos sistemas mais conhecidos de magia cerimonial. Tá? Então vejam aí, né? Vejam vocês, o pilar do meio, ele é tão básico, basilar, tá? Quanto o próprio RMP. Tá? É simples de fazer? Tem que decorar uns nomes ali, tem que decorar as funções, umas visualizações, ele é básico, tá? Mas não é simples, é básico, tá? Basilar, por que a gente chama de básico? Básico, nesse sentido, não quer dizer fácil. Quer dizer que precisa construir uma base onde o seu templo será construído, meu caro. Tem que ser o seu arroz e feijão, tá? Então, por exemplo, no exemplo da Golden Dawn, né, no início dela, em 1888, o RMP era ensinado primeiro, né, para quem fazia parte da ordem, em seguida vinha o pilar do meio, não vinha o RMH vinha depois, quando você tivesse passado dos 4 graus elementares, ou elementares. Tá? Então, nós tínhamos aí a noção, desde o início, de que esse ritual seria necessário para fundamentar a sua base de prática e entendimento daquilo que era aprendido teoricamente. Tá? Por isso se chama pilar, exatamente, Sara. Muito obrigado. Vai sustentar todo o conjunto de práticas de vocês. Somente com o RMP e o pilar do meio, a posse, né, em posse de vocês, você já fará um trabalho interessantíssimo dentro do seu aspecto prático, né, que é justamente a memorização dos nomes divinos e a utilização deles futuramente. Então, você vai saber que certos nomes são utilizados em tal elemento, em tal posição dos rituais, né, em tais esferas da árvore da vida. Tá? Então, assim, você já vai começar a utilizar o seu aprendizado teórico de forma prática, já desde o início, os caras, desde o início.
Correia comenta ali, né? Afinar a capacidade de sintonia, com certeza, porque você precisa ser um radião possante, né? Não tem que ser um radinho de pilha daquele mequetrefe. O Marcos, né? Percebi isso ao aprimorar a emissão de frequência e constatar a ressonância com os genes, né, elementais de alta evolução, primeiros graus, neófitos, relator, absorção lunar. Sim, o pilar do meio, ele... Pô, é o seu arroz e feijão junto com o RP, cara. E aí, o mais legal, gente, é que o pilar do meio junto com o RMP, eles vão modular a sua capacidade energética, tá? E tornar vocês saudáveis. O que é importante também, né? E se o magista não está saudável, como é que ele vai querer fazer magia? Tá? Então, o pilar do meio, ele tem essa capacidade de nos deixar saudáveis dentro da nossa prática. Tem que ser uma base forte, né? Correia comenta também, o pilar central da árvore da vida, o equilíbrio dos pilares da misericórdia e a severidade, justamente, ele equilibra ali como um eixo, juntamente com o conhecimento que nós temos de chakras, ou chakras, tá? A Arte do Tarô pergunta, o que acontece quando fazemos todos os dias o pilar do meio? Você se torna uma pessoa mais saudável, mais energizada, você tem mais ímpeto para fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia, você tem a mente mais limpa, mais clara, mais focada. Em união com o RMP, você tem equilíbrio pleno, tá? Dos 4 elementos ao seu redor, junto com a coluna do meio. Então, assim, eu poderia passar uma live inteira falando dos benefícios desses 2 rituais feitos em pelo menos 90 dias. Então, percebam aí, né, a importância desses rituais. Correia, pode falar. Só para dar uma ajudada, é assim, ó, se nós verificarmos os nomes divinos ali no pilar do meio, nós temos os nomes das esferas, né? Aí vem percorrendo a coluna central da árvore da vida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o caminho do raio, trazendo aquela energia, ou da espada, trazendo aquela energia, aquela força da árvore macrocósmica para a árvore microcósmica que está em nós. E aí, o que ocorre também? Esse reforço, essa correspondência, também nos dá um banho de energia que a gente pode canalizar no nosso ritual, direcionando a nossa vontade e potencializando um pouco mais aquilo que nós queremos. Sim, plenamente, Correia. Muito obrigado, inclusive, pela sua participação, exatamente. Tá? Tem um outro uso do RMP, que é mais avançado, do RMP não, desculpe, do pilar do meio, mais avançado, que é utilizar o pilar do meio, gente, no meio de um ritual maior, de evocação, por exemplo, ou no meio de um ritual, não de evocação única das entidades, mas evocar uma força específica, como pode ser utilizado, por exemplo, dentro de uma taumaturgia enoquiana, tá? Você fazer um pilar do meio, no meio de um desses rituais, vai potencializar o seu controle energético sobre o seu ambiente inteiro. E serve justamente também, olha só que coisa interessante, se você estiver fazendo um ritual de evocação para poder consagrar um talismã, um amuleto, tá? Um pantáculo, fazendo o pilar do meio e utilizando a energia unida ao sinal do entrante, você direciona a energia acumulada de todo o pilar do meio, junto com todo o ritual que você fez para consagrar o seu instrumento, e potencializar a sua consagração, né? Com a infusão plena de força divina naquele objeto. Tá? Você tem um controle mítico pleno das potências evocadas durante o seu ritual, direcionando elas a um foco. Você pode fazer uma eucaristia mágica, tá? Se for no caso da Terra, comer um pãozinho ali depois de fazer o pilar do meio e rachar ele de energia divina ali, tá? E aí você ingere aquilo ali, certo? Você pode fazer uma eucaristia elemental do ar, né? Com um perfume especial, de um incenso especial queimado propriamente para aquilo. E no momento em que você faz o pilar do meio sobre aquele incenso e você respira aquela fragrância, você está ingerindo também como um processo de eucaristia, tá? Assimilando plenamente aquela energia. Pode falar, Correia. Complementando, e aí aproveitando que tu deu um spoiler ali da Eucaristia mística. Por exemplo, tu citou o ritual de taumaturgia, né? Utilizar o ritual do pilar do meio. Olha só, eu fiz esses dias, até eu comentei no grupo lá, assim, um ritual de taumaturgia, e aí
eu não utilizei por causa do horário, o ritual do pilar do meio, porque já era noite, tá? Mas se fosse dia, eu faria o pilar do meio, e aí tu faz a função da forma Deus, porque tu já te preparou para receber aquilo, e aí sim, aí tu potencializa o dobro, o triplo, sei lá, quantas vezes mais, Sim, a importância da gente conhecer essas ferramentas aí dentro do ritual. exato. E vejam só que interessante, né? Eu citei o exemplo aí da consagração de um pantáculo, de um amuleto, porque, gente, esse aí é o serviço mágico pleno dentro do sistema da Golden Dawn, tá? O sistema mágico da Golden Dawn. Então, perceba que desde o início, quando você entrasse ali nos momentos da Golden Dawn, no início dela, né? Naquela época, você aprendia esses rituais para que eles, porventura, servissem como ferramentas num outro grande ritual de evocação de uma força específica, caso fosse da sua vontade. Tá? Então, percebam aí, né, que para quem olha, eu denunciando a minha idade de novo, né, quem assistiu Karate Kid, por exemplo, né, o Miyagi, o Sr. Miyagi ensinava lá o Daniel San, né, faça a pintura da cerca, né, para cima, para cima e para baixo. Por que que ele estava ensinando? Ele estava ensinando uma forma de defesa, e essa defesa é utilizada no Kung Fu também. Para cima e para baixo, defesa contra chutes, ou o próprio eixo de defesa contra o soco. Então, percebam aí, a Golden Dawn fazia o processo do Sr. Miyagi, ele te ensinava o ritual menor do pentagrama, te ensinava o pilar do meio, para futuramente você condensar isso aí numa prática muito mais. Tá? Boa noite, Rui, seja bem-vindo. A Monique comenta, né? Eu incluí a prática do pilar do meio quando faço aqueles exercícios usando as chamadas. Me pareceu compatível, meio intuitivamente, para trazer lá de cima as energias. Perfeito. Perfeito. Pegou o jeito mesmo. Tá? O Correia comenta ali, né? Energização da árvore micro do corpo, né? Com as forças da árvore macro, com certeza. Confiante de si, muito. Né? Monique comenta também, né? Muito bom, Correia. Penso muito também nesse negócio de canalização. Pois é, a gente pensa sempre, né? Porque a gente tem que organizar na nossa mente os efeitos que o ritual deve causar. Então, todas as ferramentas da magia hermética são utilizadas com propósitos específicos dentro de um grande ritual. E os grandes rituais quais são? Né? Os rituais maiores de evocação, gente. Evocação das forças específicas, tá? Elementares, planetárias, zodiacais, sefiróticas, etc. Tá? O Rui disse que fez um amuleto sem o pilar do meio. Vou fazer outro, testar isso. Testa, cara, você vai gostar. Marcos comenta, né? Fumaça é canal de manifestação de emoções, por isso é importante arroz e feijão que te deixa neutro, né? Superiormente vibrado. Exatamente. A Associação Farmadeus é punk. A Associação Farmadeus é uma outra ferramenta, né? Um pouco mais avançada, porém de acesso livre a todo mundo. Tá? Bem-vindo, Diego. Sara está dizendo live maravilhosa. Muito obrigado, Sara. O Correia comenta ali do Karate Kid, né? Pinta cerca, esfrega a parede, zero carro. Exatamente, porque ensina as defesas ali, né? E eu sou faixa marrom de Karatê, né? Depois que eu comecei a fazer Karatê, anos depois de assistir o Daniel San ali, achava super engraçado. Né? Então, gente, o pilar do meio, ele é a espinha dorsal da prática hermética, tá? Ele não apenas energiza o magista, né? Mas também cura e equilibra as faculdades da mente e do corpo. Tá? Tudo que a gente falou sobre o pilar do meio. Então, a vibração dos nomes, ela não é um canto comum. O artista deve inspirar profundamente, né, e exalar, pronunciar o nome de modo que o som ressoe fisicamente no centro correspondente. Então, se eu for vibrar Reiê, que é a palavra do chakra Sahasrara, tem que sentir vibrando aqui em cima. Tá? E o mesmo acontece com os outros pontos, né? Daqui a gente segue para a garganta, para o plexo solar, tá? Para o chakra sacral e finalmente nos pés. O Correia comenta, né? Fora o reflexo na saúde e vitalidade. Cara, quem faz o pilar do meio diariamente e depois substitui para apenas 3 vezes por semana, como já deu, é um titã de saúde. Tá? É excepcional. Excepcional. Nem gripe você pega mais. Então, vamos à prática! Agora a instrução do pilar do meio que eu faço, tá? E já vão se preparando, porque ele demora pelo menos 30 minutos para ser feito.
De acordo com o próprio Regardier, ele deveria demorar esse tempo mesmo, tá? 30 minutos para ser feito, no mínimo. Tá? Com bastante lentidão, bastante vibração. Mas aí, obviamente, gente, vai do tempo de cada um. Se você não tem à disposição 30 minutos para fazer o pilar do meio, eu vou comentar com vocês outras formas mais simples de fazer e também muito boas para você captar essa energia divina desse exercício, tá? Então, começando ali, né? Deite-se ou sente-se confortavelmente com a coluna ereta, né? Encontre uma posição confortável. Gente, a instrução inicial da Golden Dawn indicava para fazer ele em pé, tá? Eu nunca fiz sentado ou deitado, mas está aqui a instrução de qualquer forma, tá? Caso vocês queiram testar. Obviamente, eu deixei com variáveis, né? Para que vocês testem a melhor forma para cada um de vocês, tá? Porém, eu faço somente em pé. Comece um ritmo de respiração lenta e profunda. Se você está fazendo somente o pilar do meio, faz umas 3 inspirações e expirações profundas antes de fazer. Se você está fazendo o pilar do meio da forma correta, que vindo depois do RMP, não precisa fazer nada, porque o RMP já fez por você, tá? Então, encha completamente os seus pulmões a cada vez que inalar. À medida que expira, então esvazie gentilmente seus pulmões, tanto quanto possível, sem aplicar força, tá? Não precisa serrar ali, né, o estômago ali para expulsar todo o ar, vai com gentileza, tá? Então, comece a relaxar as partes consecutivas do seu corpo a cada expiração. Comece pelos pés, permita que o relaxamento se espalhe lentamente para cima, e cada vez que expirar, até todo o corpo esteja relaxado. Novamente, se você já fez o RMP, pula essa parte, tá? Então, aqui sim, visualize uma estrela brilhando logo acima da sua cabeça, gente, com aproximadamente o tamanho de uma bola de beisebol, esse tamanho, tá? Ela possui uma coroa de luz ao redor, semelhante a uma vela em um quarto escuro, ou aquelas imagens antigas de santos com aquele halo dourado em volta da cabeça. Você visualiza aquele halo luminoso em volta da sua estrelinha ali acima da sua cabeça, tá? Então você vai inspirar e vai encher completamente os pulmões, continuando a visualizar a estrela acima de você. Enquanto expira, observe a estrela crescendo em brilho enquanto você vibra. Percebam que essas práticas elas devem ser feitas ao mesmo tempo. Você vai visualizar e vibrar, tá? Então, você vai vibrar e, re, e, tá? Então, repita esse processo mais 9 vezes. Isso quer dizer o quê? Enquanto eu estiver visualizando a luz ali em cima, né? A minha batatinha de luz ali em cima, eu vou vibrar e, re, e 10 vezes. Tá? Então, a instrução, ela começa a vibrar uma vez, depois mais 9. Então, você vai vibrar 10 vezes. Johan, como é que eu vou fazer para minha mente se manter fixa nessa vibração de 10 vezes? Você tem 2 opções. Você vai bater os seus dedinhos na sua perna, enquanto as suas mãos estão ali do lado. Tá? Vai bater os dedinhos. 1 vibração, 2, 3, 4, 5. Depois repete. 1, 2, 3, 4, 5. Você fez 10. Beleza? A segunda opção nisso aí é o seguinte, você vai visualizar a sua esferinha brilhando e dentro dela uma nova árvore da vida e a cada vez que você vibra, você vai passar para a esfera subsequente, tá? Vibrei a primeira vez, a número 1, Keter. Vibrei a segunda vez, Orkma. Vibrei a terceira vez, Binah, e assim por diante, tá? E aí eu acabei de responder, inclusive, por que o Corrêa está perguntando ali, né? Por que 10? Porque 10, gente, é o número das 10 esferas da árvore da vida. Tá? Então, você vai visualizar ali uma esferinha pequenininha dentro da sua estrelinha ali, né, em cima, e cada vibração que você fizer da palavra Reiê, ela vai andar um pouquinho, né? Então, ela vai começar em Keter, eu vibro Reiê. Aí ela sai para Rokhma, eu vibro Reiê. Aí ela vai para Binah, eu vibro Reiê. E você vai fazer isso para todas as esferas até chegar a Malkuth. Tá? Pode falar, Corrêa. Complementando aí, tu tá dando uma ideia de trazer em cada séfira do corpo, é assim, ó, para o pessoal dar uma entendida. A primeira vez, Keter, acima do topo da cabeça. Segunda vez, Rokhma,
lado esquerdo da cabeça. Binah, lado direito. Aí depois a gente segue ali, Binah, aí depois a gente vai para Hesed, que é lado esquerdo, depois Gevurah, lado direito, e assim vai indo, fazendo direita, esquerda, centro, até chegar em Malchut. Exatamente. Então percebam aí, né? Nós temos técnicas para auxiliar vocês, para que vocês façam a prática da melhor maneira possível. Então vocês podem fazer das duas formas. Para quem está começando e tiver alguns problemas em visualizar as informações ali, faça a técnica dos dedinhos ali batendo na sua perna, tá? Começa ali, né, a primeira vibração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Assim você vai ter um controle sem atrapalhar a sua visualização. Percebem a facilidade aí? Tá? Fala, Corrêa. Eu estava me esquecendo. Então, assim, Rohmá vai cair do lado esquerdo da nossa cabeça, Binah do lado direito. Aí o que vai acontecer? Hesed vai pegar o teu braço esquerdo, Hesed teu braço esquerdo, Gevurah o braço direito, Tiferet todo o tronco, Netzah vai pegar o lado esquerdo da perna esquerda, Hod, perna direita, e Yesod vai pegar ali a região do sacro, e aí desce para Malchut, só para o pessoal se ligar nos pontos. Exato, gente. O Corrêa acabou de descrever para vocês as posições das 10 esferas no corpo humano. Tá? Esse conhecimento é extremamente útil, porque quando você precisar fazer uma cura no seu corpo, usando um ritual maior de invocação, usando todas essas ferramentas, você vai conseguir visualizar na sua mente exatamente o ponto onde você quer curar. Muito obrigado, Corrêa. Você soltou um spoiler gigantesco agora. Certo? Isso, a Sara está falando muito didático, Ion. Muito obrigado, Sara. Visualizar o corpo de luz, exatamente. Exatamente. Tá? Com a influência das esferas ali no seu corpo. Tá? Então, depois que você vibrou 10 vezes ali o nome da primeira esfera, né, o nome na primeira esfera, né, acima da sua cabeça, tá? Relaxe por alguns minutos e sinta a energia pulsando em seu corpo. Aí, você vai visualizar um eixo de luz branca, gente, descendo da estrela acima da sua cabeça até a sua garganta, que é o segundo ponto onde a gente vai vibrar, tá? Então, quando a gente chegar no segundo ponto de vibração, né, você vai inspirar, enchendo completamente os pulmões, novamente, e vai vibrar Yehová Elohim, tá? E que esse é o nome divino que se constitui na esfera na sua garganta, tá? Gente, como vocês podem perceber aqui, eu deixei o hebraico, que é lido da direita para a esquerda, como vocês podem ver, com sinaizinhos maçoréticos. Esses sinais, gente, eles são responsáveis pela pronúncia. Por isso que aqui na pronúncia, essas letras estão aqui com sinaizinhos específicos. Yehová Elohim. Tá? Então, assim, dá para trabalhar a pronúncia de vocês de forma mais, como eu vou dizer, mais efetiva, tá? Dentro da prática de vocês. Beleza? Então, eu fiz questão de deixar todo o material nosso com as pronunciazinhas bonitinhas aqui, para facilitar a vida de vocês o máximo possível. Beleza? Então, novamente, vocês vão relaxar sentindo a energia, né? Sentindo a energia pulsar no seu corpo, ali, principalmente no chakra aqui, tá? Da garganta. E depois, consequentemente, vocês vão visualizar mais um eixo de luz chegando até o plexo solar, gente. Aqui, ó. Tá? Nessa área aqui. Tá? Então, nessa área... desculpe. Ali na garganta, vocês vão vibrar também 10 vezes, tá? Fazendo o truque dos dedinhos ou a visualização, gente. O Marcos está falando, ele ajuda com as vogais para transliterar, exatamente, cara. Facilita muito isso aí, tá? Boa noite, Batman. Seja bem-vindo. Então, pode falar, Corrêa, antes de eu continuar. Tem um detalhe, dois detalhes. As Nikudot, né, os sinais maçoréticos, eles são 10 vogais, e eles correspondem, cada sinal corresponde a uma séfira. E aí o sistema que o Johan está fazendo, 10 por 10, ele está fazendo as séfiras dentro da Sefirot,
Ele está preenchendo todos os caminhos. Exato. Todos, todos. Por isso que a visualização é importante. Porém, a visualização feita dessa forma, em vez do truque dos dedinhos, ela deve ser usada, gente, somente quando vocês tiverem já um treino específico quanto à visualização no RMP, que, por sinal, já está disposto nessa apostila para vocês. Percebam agora o porquê que eu coloquei tantos meses de preparação com a prática do RMP para vocês. Para que vocês tivessem treino não só na qualidade do ritual, mas na qualidade da vibração e da visualização da vibração. Preparando vocês para coisas como essa. Então, a cada vez que vocês vibram ali, né? Yehovah Eloah Vedaat, aqui no plexo solar, cada uma das vezes é uma esfera dentro, uma árvore da vida dentro da esfera no peito de vocês. Então, a primeira vez, Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. Todas dentro dessa área. Por isso, a vibração exige 10 vezes. Tá? Pode falar, Correio. Correio, não vai falar? Não, ele não baixava a mão, esse patel. Tranquilo. Já coloquei todo mundo para dentro. Beleza? Tá? O Marcos comenta, né? Mas é um looping cada vez mais bem feito. O universo da árvore cada vez mais hábil e consciente, com certeza. A habilidade de tornar vocês conscientes das forças das esferas dentro do sistema que nós conhecemos como Kabbalah, que nada mais, nada menos do que um mapa psíquico, tá? Um mapa psíquico das forças pelas quais nós estamos trabalhando. Bem? A Sara comenta, né? Para decorar, assimilar e interiorizar o ritual até que se torne uma prática autônoma. Completamente, exatamente, Sara. Tá? Até que se torne natural para vocês. Seja bem-vindo, Cristiano, 93. Tá? A Sara comenta ainda, né? Hoje consigo fazer meus rituais sem precisar de uma anotação do lado. Exatamente. É o que eu sempre falo também, Sara. O ideal é você praticar tanto que você memorize os rituais. Eu já tenho algumas chamadas enoquianas de memória. Todos os rituais básicos, basicamente, do sistema da Golden Dawn eu já tenho de memória. Tá? Tem alguns que eu faço maiores, que eu faço com mais frequência, que está quase lá também. Mas isso é por causa da prática, né? Eventualmente vocês vão conseguir memorizar os rituais e fazer sozinhos, sem colinha. Tá? Então, seguindo, gente, para prática ali do plexo solar, né, nós temos ali a esfera solar com o nome Yehovah Eloah Vedaat. Então, depois de vocês visualizarem a luz descendo ali da bolinha em cima, passando pela garganta de vocês e chegando até o plexo solar, nós vamos vibrar 10 vezes o nome divino, relaxar por alguns minutos e seguir com o eixo descendo para o chakra sacral, tá? Onde nós vamos vibrar 10 vezes também Shaddai El-Hai. Tá? Então, nós vamos vibrar essas palavras, Shaddai El-Hai, no Muladhara, no chakra Muladhara, o chakra sacral. Tá? Relaxar no processo depois da visualização, com todo o procedimento que a gente já trabalhou aqui. E em seguida, nós vamos para os pés. E nos pés, gente, vocês vão visualizar uma esfera de energia nos pés de vocês, metade em cima dos pés e metade debaixo dos pés, compreendendo o mundo de fora e o mundo de dentro. Tá? Então, vocês vão vibrar as últimas palavras dessa parte do pilar do meio, tá? Que são Adonai Haaretz. Tá? Novamente, 10 vezes. Certo? Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte do pilar do meio? Que a gente vai entrar na segunda parte agora. Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre tudo que foi instruído até agora, sobre o pilar do meio? Tá tudo ok? Maravilha. Então, depois de vocês tiverem atraído essa energia toda, onde que essa energia vai estar? Ela vai estar num eixo completo, que é você pleno, uma bola em cima e uma bola embaixo, né, dos seus pés, ali.
Tá? Em seguida, meus caros amigos, nós vamos para a circulação do corpo de luz, tá? Que é a segunda parte do pilar do meio. Beleza? Então, a ativação dos centros, né, que são as sefirot, gera um grande volume de energia. Vocês vão sentir já desde esse início, desde essa primeira parte, tá? Se essa energia ela não for circulada, ela pode causar congestão, né, resultando em irritabilidade ou desconforto físico. É o mesmo trabalho com chakra, basicamente com o despertar da Kundalini. Tá? Se fica preso no único chakra, se sente desequilíbrio ali, né? Então, a circulação do corpo de luz, ela vai limpar os canais e fortalecer o ovo de luz, que é o campo energético ao seu redor, meus caros. Então, cada ciclo da circulação, ela deve ser repetida pelo menos 5 vezes em sincronia perfeita com a respiração. Essa é a parte fácil. Agora, a forma como eu faço é 10 vezes também, para completar ali as esferas, tá? Então, a primeira circulação, você vai visualizar a luz brilhante naquela bolinha acima da sua cabeça, se expandindo até transformar numa esfera bem brilhante. E você vai visualizar ela descendo pelo seu lado esquerdo, até que ela se una na bola que está nos seus pés. Tá? Em seguida, antes de eu continuar, a hora que você descer a esfera de energia pelo seu lado esquerdo, você vai ter inspirado completamente, e na hora da descida você expira completamente, tá? Então, depois de visualizar a esfera de energia ali, você inspira profundamente até encher os seus pulmões, e na hora de você visualizar a esfera descendo pelo seu lado esquerdo, você vai expirar completamente. Tudo certo até aí? Todo mundo compreendeu isso? Boa. Quando você for inspirar novamente, você vai visualizar a esfera saindo da esfera dos seus pés e subindo pelo seu lado direito, até encontrar com a esfera acima da sua cabeça. Então, você já fez um ciclo. Tá? Você visualiza a esfera brilhando e ela compartilha uma outra esfera de luz que vai descer pelo seu lado esquerdo enquanto você expira. E no momento em que a esfera estiver lá nos seus pés, você vai subir essa esfera pelo seu lado direito, inspirando. 10 vezes vocês vão fazer isso. Tá? Em seguida, depois das 10 vezes nas laterais, vocês vão fazer o mesmo procedimento à frente e atrás de vocês. Então, vocês vão visualizar a esfera lá, né? Ressonando energia concentrada do divino. E aí, inspira profundamente enquanto a esfera é carregada de energia. E quando você for expirar, você visualiza essa esfera descendo pela sua frente. Tá? Quando ela chega nos seus pés, você vai inspirar novamente, enquanto a esfera sobe por trás de você até o topo. 10 vezes. Esse é o segundo ciclo. E, finalmente, o terceiro e último ciclo. Você vai inspirar profundamente e visualizar a esfera de energia acima da sua cabeça, concentrando novamente. Só que dessa vez, quando você expirar, você vai visualizar essa esfera se desfazendo numa chuva de pequenas cargas de energia, como se fossem fogos de artifício descendo ao seu redor completamente. Tá? Como se fosse um chuveiro de energia descendo sobre você completamente, de todos os lados. Tá? E todas essas partículas de energia que estão descendo ao seu redor, elas vão se concentrar debaixo dos seus pés.
Quando você for inspirar, e aqui está a parte mais potente desse ritual, não façam à noite, senão vocês não vão dormir, tá? Quando você inspirar, você vai visualizar a energia que está nos seus pés subindo em espiral pela sua coluna até em cima. Nem preciso dizer que dá um arrepio lá de baixo, vocês sabem aonde, até o último fio da cabeça de vocês, né? Porque a minha não tem. Tá? Então, quando vocês vão repetindo, né? Quando vocês vão expirar, depois da chuva de energia, né? Vocês estão expirando ali. Quando for inspirar, vocês vão visualizar a energia em espiral, subindo através de vocês, passando pela coluna de vocês, até atingir a esfera acima. 10 vezes. Se vocês fizerem esse exercício do jeito que eu acabei de falar para vocês, e suarem igual uns porcos indo para o matadouro, tá correto. Porque esse exercício, ele é extremamente poderoso. Ele ativa os campos de energia no seu corpo inteiro, reequilibrando-os e renovando a sua energia, a sua força vital. Esquenta igual tampa de marmita. Tá? Tem que suar assim, ó, lá, de suar no chão. Tá? O Marcos comenta, né? E dá a sensação de dormência, ou subitamente uma sensação de quase desmaio, sim. Tá? Esquenta pra caramba. Pode falar, Correia. Outra coisa aí que para o pessoal dar uma anotada, por exemplo, quando faz a circulação dessa energia no entorno do corpo, primeiro, nós acionamos as 10 sefirotes, cada sefirote, tá? Então, 10 por 10, tá? Beleza. Nós acionamos elas. Quando a gente faz a circulação de energia lateral e frontal, tá? Ou seja, nos dois sentidos, o que nós estabelecemos? Nós estabelecemos o Or Makif, a luz circundante, em torno das nossas árvores da vida. Aí depois vem o quê? Vem aquele momento ali que a energia, ela flui, e aí ela vai até a cabeça e ela começa a descer. O que nós estamos estabelecendo daí? A circulação dessa energia pela sefirota, a fluidez das energias pelas sefirotas. E aí é o fechamento. Exato. Vocês estão se conectando com a árvore da vida em vocês. E outra... Pode falar, Correia. Outra coisa, Johan, quando a gente faz a circulação de energia, o Or Makif, ali, a luz circundante, vem do Ein Sof, então a gente está juntando o Ein Sof com a sefirota. Com as sefirotas, exatamente, tá? É muita energia, gente, é muita energia, tá? Então a tendência natural do corpo de vocês é fazer com que vocês esquentem automaticamente. A suar igual tampa de marmita, beleza? Pode falar, Jax. Nesse caso que a gente está fazendo a circulação, é necessário trazer, por exemplo, com a mão, ir descendo e fazendo a circulação com a mão? Não, esse ritual né? Ele é muito tranquilo de fazer. Ele é só muito visualização, não precisa fazer com a mão, né? Claro. Não, você pode deixar suas mãos do lado do corpo tranquilo. Jax, não precisa fazer nada. Beleza. Tá? Então, gente, toda essa instrução que eu dei para vocês em vídeo aqui agora, ela tá por escrito aqui, ó. Começando aqui, ó. Escaneie seu corpo mais uma vez, tá? Então, ela começa aqui, ela vai passar por toda essa parte aqui, tá? Até chegar aqui embaixo. Beleza? Então, podem ficar tranquilos que toda essa instrução está aqui na apostila de vocês, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, então, sobre o pilar do meio? Sobre os usos? Tá tudo ok? Pode falar, Correia. Anda bala. Tem um uso que nós não falamos. Por exemplo, se algum colega pega e vai fazer um ritual para a saúde para alguém, e é presencial, para um parente, para alguém que está próximo, enfim, ou para algum cliente, e a pessoa vai pessoalmente, quando tu fizer o pilar do meio, que tu está energizado, tu consegue aplicar essa energia na pessoa. Inclusive tem instrução do Regardier a esse respeito. Exatamente, tá? Você vai direcionar toda a energia que você captou, gente, com o sinal do entrante em cima da pessoa.
Se vocês quiserem fazer isso para tornar alguém saudável, melhorar a vida de uma pessoa, energeticamente falando, vocês podem fazer com foto da pessoa, com o nome da pessoa. Os usos desse ritual são tão... um leque é tão grande quanto o do próprio RMP. Tá? Então, são usos muito variados. Eu posso carregar coisas energeticamente, consagrar coisas, eu posso espalhar cura para as pessoas. Tá? Eu posso fazer pilares do meio específicos dentro de esferas, porque já que eu estou vibrando nomes divinos dentro de uma esfera, eu me visualizo dentro de uma grande esfera, manifestando aquela energia com o pilar do meio. Por exemplo, eu posso fazer um pilar do meio de Gevurah, para dar um up ali na vontade da pessoa. Tá? Então, percebem aí... Explica melhor essa prática aí. Explica você melhor. pode, por exemplo, utilizar a esfera do Sol, Tiferet, para dar um up energético na pessoa. Então, na hora do pilar do meio, você se visualiza dentro da esfera do Sol. É simples. E aí você direciona a energia utilizando o sinal do entrante. Você está fazendo um pilar do meio dentro de uma esfera da árvore da vida. Tá? Então, os usos são muito, mas muito variados também. Tá? Pode falar, Correia. Se o cara tiver dificuldade de se colocar em posição de se visualizar dentro daquela séfira, daquela esfera, é só imaginar a luz da esfera crescendo e te envolvendo. Exatamente. Tá? Eu posso utilizar a esfera de Gevurah para dar um up na minha força de vontade, deixar de ser procrastinador e preguiçoso, por exemplo. Ou posso fazer isso por outra pessoa. Tá? Então, os usos são muito variados. Posso fazer um pilar do meio para a grana, né? Fazer a grana fluir. Em qual sentido, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com vendas, por exemplo. Então, vamos aí trabalhar na esfera de rodas, comunicação. Tá? Eu posso fazer o mesmo utilizando o RMP para evocar forças específicas? Claro. A forma como você vai usar esses conhecimentos é contigo, o que for mais fácil para você. Eu disse que esses rituais eram básicos, mas eles não eram simples. Os usos são muito variados, gente. Tá? Então, item 3, mapeamento mental, né? Meditação nas 10 sefirot. O magista não pode ser apenas um gerador de energia, né? Ele deve ser um filósofo. Meditar na árvore da vida é mapear as leis do universo em sua psique. Gente, é o estudo. Aqui é o estudo. É abrir os documentos ali, os livros, e botar a cara nos livros, tá? E aí, obviamente, você faz meditações em relação ao estudo que você está contemplando para produzir mais possíveis usos, mais entendimentos sobre as esferas, tá? Pode falar, Sara. Lembrando que tudo isso é um condicionamento mental para que a gente se prepare para realizar aquilo que a gente tem vontade. Então, todos esses rituais vão nos condicionar para que a gente tenha energia suficiente para trabalhar naquilo que a gente quer trabalhar, fora daquilo. Não é só que o ritual vai fazer milagre, não. É um condicionamento mental e, a partir disso, estaremos preparados para prosseguir com o nosso trabalho. Precisamente. Tá? Como eu sempre digo, né? Pode falar. Tanto que Crowley fala assim, os rituais serão metades conhecidos, metades escondidos. Ou seja, existe a metodologia, a qual aqui estamos aprendendo, então a metade escondidos é a parte que a gente vai adaptar à nossa realidade e às nossas necessidades. Exato, é o resultado da prática, que produz sabedoria sobre a prática, a experiência combinada, tá? Exatamente, então a parte escondida, nesse sentido liberal, fala justamente da experiência mística do ritual, tá? Que é o utilizar no dia a dia. E que é individual.
Exatamente, precisamente. Inclusive, Sara, com esse conhecimento de que essas práticas, os resultados delas são individuais, esse é o motivo pelo qual a gente evita falar sobre os nossos resultados para as outras pessoas. As pessoas ficam perguntando, se eu fizer o RMP, qual que é o resultado que eu vou ter? Por que você não vai lá e faz e vê? Em vez de ficar aqui me perguntando, pô, o meu resultado, cara, é meu, não é seu. Deixa eu falar como é que o RMP funciona para você, né? Condições. Ele vai estar de acordo com a tua vontade, aquilo que você quer praticar. Então, é nisso que está individual. Eu tenho a minha vontade, você tem a sua. Não somos iguais, somos estrelas diferentes, né? Cada uma na sua órbita. Exatamente. Mas muito bacana, cara, a aula, Johan. Estou adorando a sua aula. Muito obrigado, minha querida. O mesmo, gente, se dá quando as pessoas perguntam bem assim, quando eu invocar o anjo XYZ, qual vai ser o resultado? Eu não faço ideia, meu querido. Eu faço ideia para mim. Eu sei. Se eu invocar X anjo no que eu não sei o resultado que eu posso esperar ali. Tá? Mas para você, não tem nem como. Não tem nem como eu falar sobre isso. E se eu falar para você o que você deve esperar no ritual, o errado sou eu. Porque eu estou agindo de má fé aí. E por isso que é bom alertar sobre os tais perigos, que os perigos na verdade, você dar de encontro com aquela tua sombra, quando você não estava preparado para lidar, e daí o que você vai fazer se você não tinha esse preparamento psicológico? Então, por isso a pessoa tem que se interiorizar muito, se conhecer muito, para saber com que ela está trabalhando, se ela realmente quer fazer aquilo, invocar aquilo, se ela tem a capacidade de suportar a energia daquela invocação. Sobre isso. Precisamente, cara. Precisamente. Não poderia ser melhor dito. Tá? Quem mais quer falar? Alguém mais tinha levantado a mão? Correia, você pode falar. Johan, uma outra coisa, 2 detalhes aí. Primeiro, a respeito do lance da sombra. Em algum momento teu SAG vai te pegar pelos cabelos e vai te jogar por cima de um bicho da sombra, assim, de pedrada, e tu te vire. E outro detalhe também é o seguinte, agora, olha só, a gente está conversando aqui a respeito a Sara estava falando a respeito do conhecimento, da aplicação e do autoconhecimento, né, que é importantíssimo. Mas olha só, a gente pegando e trocando ideia aqui a respeito dos conhecimentos que nós temos, tá, ou que nós vamos adquirindo, e a aplicação deles, pode ver que as possibilidades são quase infinitas só com o pilar do meio ou com o RMP, né? Na medida em que a gente sabe fazer as conjugações. Isso aí é importantíssimo. E antes de tu pegar e começar a ler ali a respeito de Malhut, depois que tu lê de Malhut ali, Johan, te pergunto, quais são as sefirot que são emocionais entre as 10? Gente, então é muito importante que vocês façam esse estudo e esse desenvolvimento de si focado na sua própria experiência, tá? Na sua própria experimentação, que nós chamamos de ato místico, né? A experiência mística ali é única para cada pessoa. Então não há como eu falar para vocês sobre a forma como esses rituais vão funcionar para vocês. Vocês têm que descobrir sozinhos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa ela disse que tinha muitos problemas em fazer o RMP. Quando ela fazia o RMP, dava tudo errado na vida dela. Eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, o quanto zicada deve estar essa pessoa pro RMP incomodar ela. Bicho, tá sofrido nesse caso, hein? Porque a função dele é equilibrar e limpar. O quão zicada tava essa pessoa nesse sentido pro RMP travar ela, cara. Né? Então, a menor zicada, exatamente. Tá? Então, é muito importante que vocês experienciem, tenham essa experiência em vocês e saibam para que serve o ritual. Tá? Para que serve o ritual é diferente de eu dizer para vocês como o ritual funciona para mim. É importante que a gente deixe isso bem claro. Tá? Então, as meditações aqui que eu sugiro para vocês são justamente em relação ao mapeamento da psique de vocês em relação às esferas, gente. Então, nos meses 3 e 4 das interiores, né, nós começamos por Malkuth,
ou Malkuth, tá? Foque na percepção sensorial pura, o que é a matéria, né? Como o espírito se manifesta nas pedras no corpo. Lembrando, gente, que no entendimento da Kabbalah, a esfera de Malkuth, ela contém os 4 elementos. Por isso o RMP, ele tem o pentagrama da Terra, mas não é do elemento Terra, mas seria um pentagrama de Malkuth, contendo os 4 elementos. Por isso também, que durante a feitura do RMP, nós vibramos os nomes divinos correspondentes às direções / elementos, junto do pentagrama da Terra. Tá? Johan, você está querendo dizer que eu posso fazer, então, um pentagrama de invocação específica de um elemento específico usando o RMP? Você sabe os 4 nomes. Você sabe os 4 nomes que são ditos ao redor dos pentagramas. Então, se eu uso o pentagrama do ar, qual que é o nome divino do elemento ar? Se eu faço o pentagrama de invocação do elemento ar, vibrando o nome divino dessa direção, eu estou trazendo a potência do elemento ar para a minha psique. Sacaram? E o que eu faço com essa informação, Johan? Se você for uma pessoa muito muito terrena, né, tá com dificuldade de manifestar o seu raciocínio lógico, faça uma evocação do elemento ar. Você não deve banir a Terra. Você não deve banir a Terra, nesse sentido. Você faz uma evocação do elemento contrário para causar equilíbrio, que é o que você quer. Sacou? Porque se você está muito aterrado, está com muita terra, e você bane a terra, seu desequilíbrio com o ar ainda vai continuar. Isso quer dizer o quê? Você está fazendo um ritual contraproducente. Peguem essa dica. Tá? Pode falar, Correia. Pegando o gancho, que já me aconteceu, por exemplo, às vezes tem situação que tu, por exemplo, tá dormindo, tá em sono, e aí quando tu vê, tu abre os olhos, tu sabe que tá sob ataque, e tu vê que tem uma criaturinha ali. Ah, não deu para se levantar e fazer o RMP, tá, beleza. Aí o que acontece? Mentalmente, um RMP de invocação do fogo, um sinal do entrante toca por cima, deu, acabou o problema. Exatamente. Perfeitamente. Só um momentinho, gente. Então, gente, nesses casos, e acreditem, tá? Na vida do magista, casos como esse que o Correia citou, acontecem muito. Quando você se torna um magista, ou está caminhando para se tornar um magista pleno, você se torna um farol na escuridão no astral. Tá? Atrai todo tipo de coisa. Tá? Todo tipo de coisa. Então, eventualmente, você vai precisar estar refinado, utilizando as suas armas mágicas, e como armas mágicas entendam os rituais basilares, tá? Você precisará ter esses rituais bem desenvolvidos, tá? Com experiência de sobra nesses rituais, para que você consiga fazer esses rituais dentro da sua mente apenas, e que eles tenham a efetividade das mesmas versões sendo realizadas fisicamente. Tá? Então, continuem o treinamento de vocês, gente. Por isso é importante. Muito obrigado, Sara. O Márcio comenta ali, né? Repensar antes de possivelmente fazer cagadas, com certeza. Tá? E numa situação de emergência, Johan, o que você faz? Por exemplo, você começa ali, as quiumbas começam a te acessar, ou você vê uma entidade, e aí você faz o quê para mandar embora? O que você faria nesse caso? 2 formas, tá? A primeira forma, utilizando o RMP, tá? Que é basicamente você visualizar um pentagrama bem parrudo, bem com fogo mesmo, indo em direção à coisa que você que tá te incomodando. Se você não souber onde é que está essa coisa,
visualiza a si mesmo como um radar. A direção vai aparecer. Isso faz parte do processo intuitivo do magista. A gente sempre sabe de onde está vindo a merda. Tá? A segunda utilização é bater o pezinho no chão e dar aquele belo grito dentro da sua cabeça. Apopantos cacodaimonos! Afastem-se os maus espíritos. Tá? Utilizando, obviamente, a primeira parte do Rubi Estrela. E a galera é Beleza? chata, né? Né? Então, a gente tem que se cuidar, gente. Você pode ou visualizar o pentagrama, tá? Na direção de onde está vindo o seu ataque. Se não estiver vindo de alguma direção específica, você simplesmente visualiza o seu pentagrama se espalhando nas 4 direções. Tá? Isso é automático. Não, beleza? mas eu não falo, E se eu não você... falo- eu não tô falando nem de ataque, Johan. Eu tô falando de questão de que você começa a mover o astral, né? Com os rituais. E eles começam a aparecer para tentar trocar ideia, esse tipo de coisa, né? Nesse caso, você tem 2 opções, cara. Ou você bate papo para ver qual que é a intenção do visitante, ou você expulsa direto. Né? A segunda opção você usa quando você estiver dormindo e não quer ser incomodado. Tá? Pode falar, Corrêa. Dentro dessa pergunta do Diego, a solução que eu encontrei foi aquela, né? Fazer o ritual menor do pentagrama de evocação do fogo e jogar por cima. Tá, tudo bem. O Apopantos Cacodaimonos com o bater do pé ou bater palmas, se está deitado, também funciona. Outra coisa também, se nós nos recordarmos ali de uma instrução antiga a respeito das pirâmides, tu cria a letra Shin em forma de fogo, faz ela crescer, toma conta do ambiente e joga por cima também. Agora, tem um outro detalhe. À medida que a gente vai fazendo esses rituais básicos aí, muito mais raro vai ficando a apresentação de algum quiumba, larva astral, qualquer outra porcaria. Fica raro. Porque a gente sai da frequência deles. Agora, tu não quer ser visto, tá fazendo o ritual menor do pentagrama, e aquilo acende uma chama lá, tu é visto no astral. Não quer ser visto? Ritual da Rosa Cruz, e aí tu te tapa. Foi o que eu fiz, cara. Comprei um incenso de mirra e fiz o ritual Rosa Cruz. Parou. O ritual da Rosa Cruz, ele normalmente... gente, eu não coloquei esse ritual aqui porque eu não acho que a frequência de uso dele equivale à quantidade de vezes que vocês vão usar esses rituais. Mas o ritual da Rosa Cruz, ele é um selador mágico de ambiente, tá? Ele permite que o mago se torne invisível a energias astrais. A Golden Dawn utilizava muito esse ritual porque a Golden Dawn nunca utilizou círculo mágico. Não precisa. Tá? Então, o ritual Rosa Cruz, ele serve, se vocês conhecem, como é que chama? O experimento físico, caixa de Faraday, que é uma caixa isolante elétrica, tá? Esse é o efeito desse ritual Rosa Cruz. Ele isola vocês de cima e embaixo, de todos os lados, tá? Energeticamente falando. Você se torna invisível a entidades externas. Dependendo da sua força fazendo esse ritual, você se torna invisível até energeticamente para outros magistas. É bem possante esse ritual. Pode falar, Corrêa. Assim, teoricamente o ritual da Rosa Cruz, tu usa ele dentro de um ritual formal, quando não quer ser incomodado por outras entidades ou ser visto no astral ou ser detectado. O interessante dele é quando tu manda um intento para alguém, seja bom ou não tão bacana assim, qualquer pessoa que tente descobrir de onde veio não vai achar. Aí toma isso com o teu moto mágico, aí tu não é visto. Exatamente. Todas essas características, gente, o trabalho com esses rituais mais avançados, o uso do mote mágico, eu ensino na mentoria de magia noquiana, tá? Caso vocês querem ter interesse em saber. Então, exatamente. Aí eu lembrei que vocês tinham falado, aí eu peguei e falei, vou fazer o Rosa Cruz, porque o pentagrama não tá segurando o rojão. Vem o Rosa Cruz. Pá! Aí batata. O Marcos pergunta, né, se esse o ritual da Rosa Cruz, ele contém no livro o Manual da Magia Ritual, tá? Tá no livro, sim.
Ele só não é utilizado dentro dos rituais maiores porque, sinceramente, diante de um ritual tão monstruosamente efetivo, igual os rituais maiores da Golden Dawn, você sinceramente não precisa. Tá? Se você tem uma experiência de 20 anos com RMP, cara, e vai colocar um ritual do RMP possante desse no meio de um outro ritual, você vai esperar o quê? Resultado pleno. A não ser que esteja com um pouco de maldade no teu coração. Aí sim, aí você vai precisar despistar as suas digitais mágicas ali, né? 3 anos já é experiência bastante, sabe? Parabéns, inclusive, tá? Por você persistir no caminho. Fala da aplicação dele do pilar do meio no ritual maior, do pentagrama, do hexagrama, para você estabilizar a energia na sua esfera de sensação. A gente falou sobre isso, cara, anteriormente, no começo da live. Desculpa, eu não ouvi, desculpa. Sem problema, meu querido, sem problema. Tá? Diego, eu vou deixar essa live lá no YouTube, aí você vai poder assistir quantas vezes você quiser, beleza? Todos vocês, na verdade. Tá? Essa daqui vai ser aberta. Se a gente acabar fazendo uma terceira live dessa daqui, para finalizar essa parte, vai tudo pro YouTube. Vai ficar tranquilo. Tá? Muito bem, gente. Então, a gente chegou na parte dos sinais dos elementos, tá? Os sinais dos elementos, gente, eles são sinais físicos também para programar a sua psique a agir de acordo com um elemento específico. Esses sinais, normalmente, eles são utilizados no LiberHash, tá? Alguns deles são utilizados no LiberHash. Você pode utilizar esses sinais como um micro-ritual para se antenar com um elemento específico. Tá? Caso você não queira fazer um RMP de invocação, você pode fazer esse sinal e vibrar o nome divino do elemento na direção do elemento, tá? Para assumir um pouco da característica daquele elemento no momento crucial, tá? Em que você precisar, se tiver com um pouco de pressa. Então, esses sinais, eles são importantes dentro de todo o trabalho. E, obviamente, eles são muito utilizados dentro de rituais maiores, né? Para produzir montantes de efeito cada vez maiores dentro do seu resultado ritual. Por isso que os rituais maiores de evocação da Golden Dawn, do sistema da Golden Dawn, eles são tão grandes, porque eles reúnem todas essas ferramentas, gente. RMP, RMH, consagração e purificação do espaço, assunção forma Deus, tem pilar do meio, tem saudação ao Senhor do Universo, tem os nomes divinos enoquianos e hebraicos juntos em cada desenho de símbolo. São 2 tipos de pentagrama diferentes, tá? Pentagramas dos elementos ativos e passivos, depois o pentagrama do elemento em si, e cada um desses pentagramas, eles possuem nomes divinos em enoquiano e em hebraico, tudo acumulado e assimilado dentro de uma prática extremamente concisa. Então, esses são os rituais maiores. E eles não são maiores no nome à toa. Tá? São máquinas rituais plenas, complexas, com engrenagens específicas para produzir um resultado imenso. Tá? E, obviamente, unem os sinais elementais. Beleza? É uma força absurda. Sim. O Marcos é testemunha, né? Pois é. E ainda tem o Supremo, né, que reúne tudo isso para os 5 elementos. Tá? Então, começando, gente, com o sinal da Terra, né, o sinal do grau de Zelator, e ele é um sinal extremamente simples. Simplesmente você vai ficar com a sua coluna reta, com os pés juntos, com as mãos do lado do corpo, vai levantar a sua mão direita igual aquele sinal de Hau, indígena, para cima. Aqui não dá para ver minha mão, mas ela está assim. Tá? Não confundir com o sinal de Sieg Heil, nazista. Tá? Não confundam com isso aí. Provavelmente eu vou ter que cortar isso aqui no YouTube. Tá? Então, o sinal da Terra, ele é com a mão assim, tá? Para cima, e com a outra mão deitada no corpo, tá? Tranquila ali do lado do corpo. Beleza? Esse é o sinal da Terra. Então, pés juntos, braços formando um ângulo para baixo, as mãos abertas com as palmas voltadas para o chão. Tá? Esse sinal do grau de Zelator que eu coloquei aqui, ele é simples. A versão completa dele é essa que eu acabei de falar para vocês. Beleza?
É parecido com a saudação a César. Exatamente, Correia. Perfeito. Tá? Lembrando, meus caros, para quem não assistiu essa live da semana passada, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu estou falando de todos os sinais e todas as circunstâncias, mas se vocês vierem aqui no final, tem todos os sinais do LibreHash. Tá? Aqui estão os sinais de Lux. Tá? Então tá fácil aqui para vocês, beleza? Johan, Pode falar, Correia. quem pretende trabalhar com as pirâmides, que decore bem os sinais de Lux, hein? Os sinais de Lux, os sinais de grau, que são os sinais dos elementos, né? Precisa trabalhar com pirâmides enoquianas. Tá? Por quê? Porque vocês vão precisar testar espíritos durante a visão de vocês e eles só respondem a certos sinais. Tá? Então, gente, o sinal da Terra, a mãozona lá para cima. Tá? Em seguida, vem o sinal do ar. Como se você estivesse segurando aqui alguma coisa em cima da sua cabeça. Esse é o sinal do ar. Tá? Todo mundo está vendo aí? Olha a mãozinha ali. Tá? A mesma coisa que você está segurando algo, né? Está com a mãozinha aqui. Beleza? E aí vem o sinal da água. Com as mãozinhas retinhas, os bracinhos retinhos para fora. Tá? Esse é o sinal da água. Beleza? E depois o sinal do fogo. Viu? Tudo certo até aí? Fácil, né? Então, a rotina integrada da fase 3. Quando vocês chegarem aqui na fase 3, qual que vai ser a rotina, então? A limpeza, que é o RMP. Então, realiza o ritual menor do pentagrama de banimento para garantir que o laboratório esteja limpo. Em seguida, vem o pilar do meio. Ative os 5 centros vibrando cada nome pelo menos 3 vezes, né? Ou 10 vezes, como eu falei para vocês. Mas para quem está começando, 3 vezes já vale. Tá? 3 vezes a vibração dos nomes e 3 vezes as circulações do corpo de luz. Tá? Isso para quem está iniciando. Quem já experimentou esse ritual, quem já está praticando magia, faça as 10. Vocês têm que sentir a diferença das coisas. Tá? A assunção do sinal elemental, que eu expliquei para vocês. Vocês podem treinar a assunção do sinal elemental quando vocês precisarem de um boost de energia. Tá? Por exemplo, lá preciso do elemento ar. Né? Vira para o leste, manda o sinal e fala a palavra, o nome divino do RMP para o leste. E eu vá. Tá? Yová, Adonai, Eheye e Aguelá. Beleza? Os 4 nomes divinos, né? Em seguida, você vai fazer uma meditação sefirótica. Isso aqui é totalmente opcional no estudo de vocês. A meditação também, nós entendemos como meditação o estudo. Então, se vocês tiverem livros sobre Cabala, pau na máquina. Pode fazer. Tá? Pode fazer o estudo ali das esferas. Todo dia um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o que é a Kabbalah e as utilizações dela. Tá? Pode falar, Correia. Se a pessoa tiver dúvida sobre a Séfira do mês, medita sobre Hormá, que ele engloba todo o zodíaco. Exatamente.
Rockmar, gente, é a esfera das possibilidades infinitas, tá? O mar de probabilidades infinitas. Então é muito útil essa meditação. Tá? E depois nós temos o registro, né? No diário mágico, vocês vão descrever a intensidade das vibrações que vocês fizeram. Vocês vão descrever tudo certinho, escrever aquilo que vocês sentiram durante a prática, tá? É muito importante. Tem que descrever se houve alguma resistência, algum centro, vocês sentiram que a vibração de algum nome divino dentro do pilar do meio deu uma vibrada meio errada ali, coisa e tal. Por que isso é importante? Porque vocês podem acabar descobrindo que vocês têm alguma trava em algum chakra especial. Tá? Pode falar, Neto. O Johan, também pode se vibrar ali no teu exemplo do ar, fazer o sinal do ar e vibrar Exarpe. Pode ser vibrado, Neto, mas nesse caso, para alguém que tem algum mínimo conhecimento sobre enoquiano, tá? Seria ideal. Para quem está bem novato, a gente tenta não chegar a tanto ponto, porque a vibração da palavra XRP relativa ao elemento ar, ela faz parte dos rituais maiores, tá? Mas pode ser, se você tiver algum conhecimento sobre enoquiano, pau na máquina. Pode falar, Corrêa. Lembrei de um negócio a respeito da Séfira do mês. Lembra que eu falei de Rokhmah, mas assim, ó, o signo atual é que vai dar o planeta e o planeta vai dar a Séfira. Só tem um detalhe que o pessoal tem que se ligar, que é assim, ó, a mudança de mês na Cabala sempre se dá em torno ali do dia 20, 21 de cada mês. Então, por onde tu te guia? Tu olha o signo que entrou, esse signo tem um planeta regente tratando dos 7 planetas tradicionais, e aí vai nos dar a Séfira do mês, que são as 7 Sefirot emocionais. Exatamente. Exatamente. Então, gente, vamos aqui iniciar na nossa última meia hora de live, então, a fase 4, né, a harmonia do macrocosmos, meses 6 a mais. Aqui você vai escolher a quantidade de meses que você vai querer fazer dependendo do resultado que você vai obtendo dentro daquele montante de práticas às quais você vai estar dedicado, meu caro. Tá? Nada de fazer corpo mole nas práticas rituais, tem que fazer certinho. Você quer ver resultado, né, mete a cara e faz certinho. Tá? Então, a fase 4, gente, é o estágio onde o magista se torna o operador ativo do destino. Né? O objetivo aqui não é apenas sentir a luz, né, mas sim direcionar as forças do sistema solar através da sua própria vontade purificada. O praticante aprende, então, a abrir as portas do céu, que são os hexagramas. Então, vocês já podem visualizar, né, o que vem pela frente. Então, a invocar a essência pura dos elementos, né, os pentagramas, os rituais do pentagrama maiores, e ancorar essas energias divinas na matéria física do seu corpo, tá? Do seu próprio corpo, que é o próprio senso de Eucaristia, é você a sua Eucaristia, né? Você é o seu próprio, a matéria-prima pela qual você vai trabalhar, tá? Então, enquanto o pentagrama ele lida com os 4 elementos da natureza, né, terra, água, ar e fogo, e a sua síntese no espírito humano, o hexagrama, meus caros, já lida com as 7 forças planetárias clássicas. Vocês já imaginaram o que vai acontecer, né? O RMH também tem as mesmas propriedades múltiplas do pilar do meio e do RMP, meus caros. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vocês podem executar versões do RMH menor, do ritual menor mesmo, tá? Do hexagrama, para atrair ou banir forças planetárias específicas. Peguem as dicas. Tá? Então, o hexagrama é a estrela de 6 pontas, né? O selo de Salomão, tá? O símbolo máximo, né, do equilíbrio entre o que está em cima e o que está embaixo. No hermetismo, então, os planetas, eles não são apenas corpos celestes, né, mas modos de ser da consciência universal. Então, Saturno representa disciplina, tempo, restrição e estrutura, então eu deixei esse guia pequenininho aqui para vocês já terem uma noção do trabalho que vocês vão fazer eventualmente. Tá? Júpiter, né, expansão, generosidade, lei e prosperidade. Tá? Marte, força, coragem, dinamismo e proteção. Sol, harmonia, identidade, vida, eu superior. Tá?
Vênus, amor, estética, né? Prazer e atração. Mercúrio, comunicação, intelecto, magia, comércio, rapidez, velocidade, informação e etc. Mercúrio é a minha praia. Lua, né? Intuição, sonhos, subconsciente e fundação. Tá? A Sara comenta, né? Puxa, caiu uma fichona aqui. Eu gosto assim. Tá? Então, o RMH, gente, permite ao magista limpar a influência desequilibrada dessas forças, né, em sua vida e sintonizar-se com a essência pura dos casos. E a palavra de poder dentro do ritual menor do hexagrama é a própria palavra ararita, é a única palavra que deve ser vibrada na feitura, né, do desenho do ar dos hexagramas. Tá? Então, é um notaricon, que é uma combinação múltipla de palavras com significados específicos. Então, ararita significa ahad, rosh, achdoto, rosh, ichudot, emurato, ahad. Tá? Que um é seu princípio, uma é a sua individualidade, sua permutação é uma. Toda essa frase em hebraico reduzida forma a palavra ararita. E vejam só que coisa interessante. Tá? Quantas letras tem a palavra ararita? Nada é por acaso. Então, vocês já imaginam que cada letra seja para um planeta específico. Tá? Tadã! Tá? Pode falar, Correia. Dois detalhes. Primeiro, no hebraico ali seria errad, né, e não ahad. Errad, Muito obrigado, Correia. ou único, né. Agora, fora isso, a finalidade dentro da cabala judaica dessa expressão, essa expressão ela não é verbalizada, ela é mentalizada, mas enfim, tanto uma forma quanto outra, vamos ver o princípio, para que serve. Dentro da cabala judaica, isso aí serve para quê? Tu faz as tuas preces, ou tá fazendo um ritual, enfim, tu usa essa expressão para evitar que, por exemplo, que anjos, entre aspas, negativos, né, ou adversários, roubem as tuas preces, ou seja, para nós, que roubem o teu intento, que interfiram no teu intento, que quebrem a conexão. Daí a importância disso aí. Exatamente. Muito obrigado pela correção do hebraico, inclusive, Correia. Exatamente. Tá? Então, percebam aí a potência dessas palavras, tá? Percebam a potência dentro da prática ritual de vocês, tá? Então, qual que é a função ali da palavra, né? Essa vibração, ela serve para lembrar que, apesar de as forças planetárias parecerem diferentes, elas são todas facetas de uma única unidade divina, gente. Ela unifica as 7 cores no branco puro. Tá? Então, assim, toda a utilização desses campos vibratórios energéticos, eles mantém a sua utilidade para fazer com que o corpo astral, né, o corpo de luz do magista seja intensificado, potencializado e preparado para suas possíveis incursões em outros planos de existência. Tá? Desses dos quais, inclusive, os mais conhecidos atualmente são justamente os éteres enoquianos. Mas nós não podemos deixar de notar também que nós podemos fazer isso com os tattvas, que são as cartas com os símbolos energéticos de cada elemento, que eu deixei para vocês no final dessa apostila. Tá? Que bom, Sara, fico feliz. Aproveite bastante. Tá? Então, vamos lá ao modo como eu utilizo o ritual. Lembrando que eu expliquei para vocês na primeira live que parte do texto é relacionado às formas mais fáceis, que são opcionais para vocês, e parte do ritual é a forma como eu uso, que é a que eu gosto de falar em live, inclusive, que é uma forma mais complexa da coisa. Tá? A forma mais simples eu deixo para que vocês leiam na apostila, beleza? E a forma mais complexa eu prefiro falar aqui em live para a gente poder destrinchar as ferramentas ali. Então, primeira coisa, né, a primeira parte do ritual, em vez de você começar igual antigamente se fazia na Golden Dawn, com a cruz sefirótica, a cruz cabalística, desculpa, igual no RMP, no RMH mais atual, mais complexo, nós começamos com a análise da palavra-chave. Qual é essa palavra-chave, gente? INRI.
Tá? Igni natura renovator integra. Latim para pelo fogo a natureza será renovada. Tá? Então, essa é a palavra-chave ali. Que também significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu só não sei falar isso em latim porque eu não me lembro agora. Tá? Mas é INRI, beleza? Então, você vai começar a sua análise da palavra-chave colocando a sua mão, o seu punho fechada no peito, tá? Você golpeia o centro do peito com ele. Esse gesto, então, ele proclama simbolicamente que o poder está prestes a ser atraído para a sua esfera da sensação, tá? Sua aura, beleza? Então, você vai proclamar em voz alta, né, as letras INRI. Depois disso, se você tiver com a sua adaga, a mesma coisa que a gente falou na live passada em relação ao RMP, se você estiver com a sua adaga, você vai fazer com a adaga, senão o mudra da adaga. Tá? Então você vai desenhar à sua frente as letras Yod, Nun, Resh, Yod. Tá? E vai repetir os nomes das letras enquanto você desenha. Então depois que você bateu uma mão no peito, inspira e proclama INRI, Yod, Nun, Resh, Yod. Tá? Depois disso, você vai unir as mãos no centro do peito e entrelaçando os dedos. O mesmo processo, gente, que vocês fizeram lá no RMP, como a gente comentou. Tá? Se você estiver usando uma adaga, ela vai estar aqui no meio, tá? Segurando nos nós dos dedos, apontada para cima. Estendido com os cotovelos horizontalmente, é o mesmo procedimento que a gente fez no RMT. E aí sim você vai proclamar: Virgem, Ísis, Mãe Poderosa, Escorpião, Apófis, o Destruidor, Sol, Osíris, morto e ressuscitado, desculpe, gente. Vibrem isso até a cabeça de vocês começar a mexer. Exatamente como vocês fizeram lá no RMT. Beleza? Tudo bem até aí? Nesse caso aí, ô Johan, vale lembrar que as letras elas vão se corresponder exatamente ao planeta Sol e as constelações, e também vai ter a correspondência com o tarô também, né? Tá tudo codificado aí. Com certeza. Tá? Com as divindades, inclusive, essa fórmula de Iao, ela representa tese, antítese e síntese, tá? Que é a dialética de Hegel, que é o início, o processo o contrário de destruição e o renascimento também, beleza? Então, todo um mistério revelado em torno dessa palavra Iao. Viu? Depois que eu vibrei ali, então, Iao, gente, eu faço o sinal de Osíris morto, com os meus braços abertos lá, tá? E aí eu proclamo, né? O sinal de Osíris morto. E depois eu faço o sinal de Ísis, ou do luto de Ísis, né? Ou sinal da dança de Ísis também é um outro nome conhecido por esse sinal, tá? Mais telêmico. Que é meu braço direito sendo levantado 90 graus, com a mãozinha para cima assim, tá? E aí eu olho para a ponta do meu bracinho esquerdo, o meu pezinho esquerdo também vai apontar para lá, enquanto o direito permanecerá apontado para frente. Então esse é o sinal clássico do luto de Ísis. Clássico. Eu prefiro essas versões dos sinais porque elas são limpas e retas, em ângulos retos. Eu, com a minha mente mais matemática, né, fico fascinado por essas coisas. Tá? E depois você vai fazer a proclamação do sinal de Apófise Tifon, né? Você vai se colocar no sinal, com as perninhas juntinhas, os pezinhos apontados para frente, e os seus bracinhos no ângulo de 60 graus, para cima. Tá? As mãozinhas assim também. E vai proclamar o sinal de Apófise Tifon. Tá? E depois vocês vão abaixar os bracinhos de vocês para o sinal de Osíris ressuscitado. A mãozinha esquerda de vocês
vai tocar o ombrozinho direito e a mãozinha direita de vocês por cima, tocando o ombro esquerdo, o sinal de Osíris, morto e ressuscitado. Tá? Vão realizar a vibração exatamente como está ali. Faz o sinal de Osíris, né? Morto e ressuscitado. Tá? E depois vocês vão repetir os sinais, agora fazendo inspirações e expirações. Essa parte é mais complexa, mas ela envolve o alento sagrado, a respiração, que é o pranayama. Por isso essa parte está inserida aqui. Tá? Então, o sinal de Osíris morto, inspire lenta e profundamente. Faça o sinal do luto de Ísis. L. Expira. U, que é o sinal de Apófise de Tífon. Inspira. X. Lux. Expira. Sinal de Osíris morto. A luz. Inspira. Sinal de Osíris ressuscitado. Da cruz. Expira. Para quem pegou a ideia, já está acostumado com yoga, automaticamente vocês perceberam um pranayama aqui, né? Automático. Enquanto vocês estavam inspirando e expirando, nós movemos a energia do corpo para dentro e para fora, nas inspirações e expirações e nas letras de Lux, evocando o que nós chamamos de os famosos sinais de Lux, que estão bem desenhadinhos para vocês no final dessa apostila. Tá? Pode falar, Correio. De repente alguém pode estranhar que quando tu fez o sinal de Tifon, aí tu pronunciou U, fazendo um V com os braços, né? Alguns utilizam ali na fonética o V, tudo bem. A palavra lux em latim é LVX. Exato. Tá? Lux é latim para luz e se escreve com LVX. Tá? Por isso aí. Beleza? Depois, então, da análise da palavra-chave, que é só a primeira parte desse ritual, agora vamos passar para a segunda parte. A análise da palavra-chave, gente, ela tem a mesma posição dentro do RMH que a cruz cabalística tem dentro do RMP. É uma abertura ritual, uma preparação mística de experiência energética para que vocês façam o ritual menor do hexagrama com qualidade. Tá? Então, olhe ao redor, né? Certifique-se de que a força carregada de qualquer implemento mágico consagrado não será acidentalmente banida ali, tá? Isso é importante se você estiver fazendo esse ritual no meio de um outro ritual maior, beleza? Somente. Então, vá para o leste do altar, caso vocês tenham um altar, se não, simplesmente se posicione de frente para o leste. Tá? E aí vocês vão traçar um hexagrama, de banimento de Saturno, dourado branco, com a sua daga de banimento planetário, ou o seu mudra da daga. Tá? Mas, Johan, como é que eu vou saber qual que é o hexagrama de banimento de Saturno? Tá aqui, mancebo. Mesmo, né, gente? A mesma situação estaria, né, exatamente igual ao que nós fizemos sobre a instrução do ritual menor do pentagrama. Já deixei todas as imagens aqui para vocês. Então, esse é o hexagrama de Saturno na posição do fogo. Mas, Johan, do leste não é o ar? Sim, meu caro gafanhoto. Se você está posicionado na Terra, o leste é a representação do elemento ar. Mas nós não estamos mais nos posicionando na Terra diante do ritual menor do hexagrama. Mas onde, então, nós estamos nos posicionando? No Sol, gente. Porque nós somos o centro do planeta, o centro do universo. E os planetas estão ao nosso redor.
Então, diante da posição do signo astrológico dos elementos, o leste, nós temos fogo. Entendam bem essa alteração, porque ela faz parte da instrução para possíveis outros rituais dentro da prática de vocês. Nós temos duas posições elementares. Os elementos diante de nós, na posição que nós vivemos no planeta, e os elementos astrológicos dos signos, como se nós estivéssemos sob o Sol. Tá? Sobre o Sol, desculpe. Tá? Então, no RMH, é muito importante que nós levemos em consideração a posição astrológica dos elementos de acordo com seus signos. No leste, nós temos fogo. Então, nós fazemos o hexagrama do leste, enquanto nós vibramos. Em seguida, você inspira, faz o melhor possível no seu olhar 43, para o sinal do entrante e dispara no centro do seu hexagrama. Exatamente como nós fazemos no RMP para os pentagramas. Tudo bem até aí? Conseguiram compreender? Tá tudo ok? Vou considerar que vocês entenderam, hein? Então, ao final dessa parte, vocês vão perfurar o centro do seu hexagrama e puxar a sua linhazinha para o sul. E lá no sul, nós temos o hexagrama de banimento de Saturno, dourado branco, na forma do sul. Qual que é a forma do sul? Dos signos astrológicos? A Terra, gente. Então, essa é a versão do hexagrama, que é a forma do sul, para a Terra. Tá? Pode falar, Neto. O Johan, e não esquecer do sinal do silêncio, né? Depois do entrante. Isso, é o sinal do silêncio, tá? Eu esqueci de mencionar, mas está nas instruções aqui, tá bem? Sinal do entrante e depois sinal do silêncio. Muito obrigado por lembrar, Neto. Tá? Então, vocês vão repetir todo o processo, depois que você traçou a luzinha em direção ao sul, que você está de frente para o sul. Enquanto você traça o seu hexagrama na forma do sul, você vai vibrar Ararita. E depois, sinal do entrante nele, lascando o raio, e depois, sinal do silêncio. Tá? Em seguida, nós perfuramos o centro do hexagrama novamente, e traçamos uma linha em direção ao oeste. E o que nós temos no oeste, meus caros? Nós temos o elemento astrológico do oeste dentro do ritual do hexagrama, que é o ar. E este é o hexagrama na forma oeste, que é do ar. Tá? Então, vocês vão realizar o mesmo procedimento. Tá? Chegou ali, ligou a linhazinha, vocês vão desenhar o hexagrama do ar, que é o hexagrama de Saturno na forma sul, na forma oeste, quer dizer, tá? Enquanto vibram Ararita. Depois, sinal do entrante, sinal do silêncio. Tá? E, finalizando, depois de perfurar o centro do hexagrama, né, com seus dedinhos ou com a adaga, e traçando uma linha até o norte, nós temos o hexagrama de Saturno, dourado branco, na forma norte, que é a água, gente. Aqui. Mesmos procedimentos, tá? Quando você estiver de volta no leste, o que você vai fazer? Simplesmente vai fazer a repetição da análise da palavra-chave. Só. Há alguma dúvida sobre esse ritual? Conseguiram compreender bem? Lembrando que vocês vão poder reassistir essa live quantas vezes vocês quiserem, tá? Certo, meus caros? Então, nós vamos deixar a última parte da nossa apostila para nosso
próximo encontro na terça-feira que vem, tá? Agradeço muito a presença de vocês aqui comigo mais uma noite de terça-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida a mais sobre esses rituais, tá? Qualquer dúvida em relação a qualquer coisa que eu ministre, como meus cursos, etc., tarô também, tiragem de tarô e contratação de rituais, podem me chamar para a gente bater um papo, tá? No mais, muito obrigado novamente pela presença de vocês e 93, meus caros. Até a próxima.